Um novo conjunto de informações está sendo compartilhado e neste vídeo vamos discutir as dúvidas em relação à presença de Ramon Dias e Emiliano no time do Corinthians, além de apresentar a posição da diretoria a respeito. Também falaremos sobre o início do tratamento de Garro com um médico na Espanha, conforme já foi mencionado anteriormente, e vou relatar essa história agora. Adicionalmente, Magni está finalizando seu novo empréstimo com o Corinthians até o término deste ano, um valor considerado alto, e gostaria de saber sua visão sobre isso. Também vamos tratar de Augusto Melo, que foi convocado para depor sobre o caso da ex-patrocinadora e está convidando o autor de seu pedido de impeachment para uma função no marketing do clube. Além disso, temos a situação de Fabrício Anchiller, que se encontra em recuperação de uma lesão grave, levantando incertezas sobre seu retorno neste sábado. Portanto, tudo isso agora em um conjunto repleto de informações. Agora vamos nos concentrar em Rodrigo Garro. Recentemente foi divulgado que Memphis Depay sugeriu o médico e o tratamento para Garro na Espanha. Para complementar o procedimento ao qual Garro está se submetendo, é semelhante à eletroacupuntura utilizando estímulos elétricos na área afetada, sem a necessidade de agulhas como mencionado por um médico que recomendou esse método. Também foi apontada a técnica de PRP e parece que a abordagem está em consonância com as sugestões para o caso de Garro, que enfrenta problemas no joelho. O tratamento já teve início utilizando uma técnica fisioterápica que não requer intervenção cirúrgica. Todos os tratamentos conservadores estão sendo levados em conta e a cirurgia será uma alternativa apenas em último caso. O médico responsável pelo tratamento de Garro já havia atendido Memphis Depay anteriormente, quando o jogador estava em um clube na Espanha. Portanto, foi ele quem recomendou esse profissional ao atleta, que representa o Corinthians. O clube está colaborando com o médico espanhol e aprovou todos os procedimentos, enviando profissionais para acompanhar as recomendações e os progressos do tratamento que estão sendo monitorados diariamente pelo departamento do clube. Garro deve retornar ao Brasil no final de semana, mas ainda não há uma previsão para seu retorno aos gramados. Assim, no próximo final de semana, ele estará de volta e agora resta aguardar para saber quando poderá jogar novamente e defender as cores do Corinthians. Memphis está envolvido na recuperação de Garro. Estou curioso para ouvir sua opinião sobre isso. Deixe seu comentário aqui. No próximo final de semana, ele retornará. E agora é aguardar para descobrir quando Garro voltará a atuar em campo, defendendo as cores do Sport Clube Corinthians Paulista novamente. O Memphis está colaborando na recuperação de Garro e gostaria que você comentasse sobre isso. Thales Magno teve seu empréstimo com o Corinthians renovado, já tinha trazido essa informação anteriormente, mas agora foi confirmado oficialmente que o Corinthians decidiu estender o empréstimo de Thales Magno. O clube vai arcar com um montante previamente informado, que é de $850 mil, aproximadamente 5 milhões de reais, para assegurar Thales Magno até o término do ano. Recordo que fui cauteloso ao dizer que havia uma discussão sobre se esses 5 milhões seriam para o final deste ano ou para o meio do ano seguinte. Muitas pessoas acreditavam que a renovação seria até o meio do ano que vem, mas eu não quis afirmar, pois os detalhes do contrato e o período do empréstimo ainda estavam sendo debatidos. O valor já está quase firmado e o Corinthians desejava a permanência até o meio do ano que vem, mas o New York City aceitou apenas até o fim deste ano. Também mencionei que caso o New York City insistisse em que o empréstimo fosse somente até o final deste ano pelo valor de 5 milhões, o Corinthians cederia e foi exatamente isso que aconteceu. Para mim é uma negociação cara, pois Thales Magno não é o jogador que muitos imaginam. O Corinthians já está desembolsando e desembolsará 5 milhões a mais, o que pode fazer o total chegar a 15 milhões de dólares pela aquisição do atleta. Não me agradou esse valor, já havia antecipado isso e não estou sendo oportunista ou apenas criticando. Como disse antes, se o fechamento ocorrer até o meio do ano que vem por 5 milhões, tudo bem, é aceitável.
No entanto, se for até o final deste ano apenas por 5 milhões, considera um preço muito alto, especialmente porque é um jogador que tem seus momentos, mas não apresenta resultados consistentes. Então gostaria de saber sua opinião sobre Thales Magno, que está renovando seu empréstimo com o Corinthians. 5 milhões é um montante considerável, ainda mais levando em conta que se trata de um jogador que é ágil e possui um bom jogo de corpo, mas por outro lado, com as pernas não demonstra tantas qualidades assim. Agora é oficial, a situação no Corinthians está politicamente agitada. Já havia comentado que abril seria um mês crucial em que todos estavam movendo suas peças. Hoje uma informação importante foi divulgada a Augusto Melo, o presidente do Corinthians foi convocado pela Polícia Civil de São Paulo para prestar depoimento sobre o caso da ex-patrocinadora dentro do inquérito que investiga o acordo e as implicações do contrato com a antiga patrocinadora, além da questão do intermediário. E tudo o que ocorreu em 2024. Além de Augusto Melo, Marcelo Mariano, que é o fiel escudeiro de Augusto, um ex-diretor que ainda está no Corinthians, continua atuando na rotina do clube. A imprensa já informou que Sérgio Moura, o ex-superintendente de marketing do clube, foi um dos principais responsáveis pela campanha eleitoral de Augusto Melo e também atuou como diretor de marketing quando o patrocínio foi firmado. Na matéria fica evidente que os três Augusto Melo Mariano e Sérgio Moura foram qualificados como investigados e não estão sendo ouvidos como testemunhas. As audiências foram agendadas para os dias 14, 15 e 16 de abril, ou seja, em 2 semanas, a polícia ouvirá Augusto Melo e sua equipe. O que você acha de toda essa situação? Além disso, há mais um aspecto sobre Augusto Melo que considero importante mencionar. Ele convidou um conselheiro que foi um dos responsáveis por elaborar o pedido de impeachment contra ele mesmo para assumir o cargo de diretor estatutário de marketing. Há um aspecto que considero extremamente relevante. Um conselheiro que participou da elaboração do pedido de impeachment do presidente recebeu uma proposta para ocupar o cargo de diretor estatutário de marketing em um time de futebol. As expectativas são de que ele aceite essa oferta, segundo informações de fontes confiáveis. Ele confirmou o convite e declarou não enxergar contradição em sua ascensão à diretoria, mesmo após ter desempenhado um papel importante na solicitação do impeachment. É complicado acreditar que alguém que solicitou o impeachment conseguirá realizar um bom trabalho. Essa situação apenas reforça minha percepção de que a maneira como as decisões são tomadas é estranha. Não consigo ser indulgente com os dirigentes mesmo, com aqueles que também apoiam o presidente. O que levou a essa escolha, considerando que o marketing tem funcionado bem sob a atual administração? Ele mencionou que está avaliando a proposta, apresentou algumas condições e aguarda a resposta do presidente. Não desejo me aprofundar nesse assunto. Vamos continuar com as informações. Vale ressaltar que se ele assumir, parabéns a ele, mas desta forma a equipe não conseguirá progredir. Agora sobre um jogador que se tornou desfalque de última hora, e isso reflete mais um erro na decisão do treinador que optou por escalá-lo em uma partida onde acabou se lesionando. Para se ter uma ideia, ele não foi convocado para o jogo seguinte por conta de uma tendinite. O treinador precisa prestar mais atenção a essas situações. Por que não escalou outro atleta? Já abordei isso anteriormente. Se você escolheu um jogador como titular, por que não deixar um bom atleta no banco? Ele recebe um salário considerável e não é um jogador ruim. Na verdade, nem tivemos a oportunidade de vê-lo jogar. Por que não optou por esse atleta? Já mencionei isso antes. Você coloca um jogador como titular e reserva outro no banco. O atleta em questão tem um salário elevado e não é um jogador medíocre. De fato, não conseguimos ver seu desempenho adequadamente, mas dá para perceber que ele possui qualidade e você decide escalar um jogador que já ultrapassou os 30 anos e estava sem atuar há meses. Para que colocá-lo em campo naquela partida, o time adversário teve um desempenho superior. O jogador que citei participou do jogo anterior, lembrando que entrou no segundo tempo. Agora foi identificada uma lesão na região do bíceps da coxa. Ele poderia até atuar com infiltração, mas o ideal seria evitar. A expectativa é que ele esteja apto para o próximo jogo. Talvez o problema não seja tão severo.
recebo a informação de que um jovem atleta permanecerá no clube até o final de 2025. Um atleta comentou sobre uma desorganização tática além do normal. E esse jogador não é o mencionado anteriormente, para esclarecer? Não há uma boa relação com ele. Outro atleta, por exemplo, não se dá bem com o mencionado? O time solicitou um meio-campista, mas o treinador não fez a escolha que muitos esperavam. Enfim, discutimos bastante sobre isso. Em um momento anterior, a equipe não contou com a presença de um atleta que gerou bastante debate nas análises pós-jogo, e há um reconhecimento de descontentamento em relação à atuação do comandante. Durante a partida, foi possível observar um jogador claramente nervoso e o time enfrentou dificuldades táticas, apresentando um desempenho inferior na organização do jogo. A situação se complicou, pois alguns jogadores manifestaram desagrado com o trabalho do treinador, embora outros ainda mantenham apoio. Vale destacar que, neste momento, as questões sobre a continuidade do treinador não estão sendo avaliadas por quem dirige o clube, apesar de algumas críticas internas. O ambiente dentro do elenco indica a necessidade de ajustes na abordagem tática, e é notável que determinados jogadores têm demonstrado suas inquietações em campo. A avaliação do desempenho da equipe e as reações dos atletas revelam a um período sensível, mas o treinador ainda conta com o respaldo de uma parte do grupo. Ademais, as estratégias do time e a situação atual estão em discussão, sendo relevante enfatizar a importância de interagir com o conteúdo apresentado, assim como explorar as opções de participação em grupos exclusivos. O cronograma de conteúdos está passando por ajustes com algumas alterações no estúdio e a expectativa de retorno a uma rotina normal em breve. Novos encontros e transmissões estão programados com horários estabelecidos e aqueles que desejarem mais informações podem acompanhar as redes sociais para atualizações frequentes. A interação é fundamental para o fortalecimento da comunidade. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Um vídeo explosivo tem circulado nas redes sociais e causado alvoroço no mundo do futebol brasileiro. Nas imagens, o renomado ex-árbitro e comentarista Arnaldo César Coelho faz uma declaração chocante. Segundo ele, o último jogo do Corinthians teria sido manipulado por ordens superiores para que o time paulista não saísse vitorioso. A denúncia, repleta de insinuações sobre bastidores obscuros, acendeu um debate feroz entre torcedores e especialistas, que agora se perguntam: teria o futebol brasileiro um roteiro pré-definido? A fala de Arnaldo é incisiva e sem rodeios. Havia uma ordem clara para que o Corinthians não ganhasse? Foi tudo armado nos bastidores, afirma o ex-comentarista, deixando no ar um mistério ainda maior. Ele não revela nomes nem fornece provas concretas, mas insinua que a arbitragem teria recebido instruções diretas para conduzir o jogo a um desfecho específico. A declaração levantou dúvidas sobre a credibilidade da competição e inflamou torcedores que já vinham contestando decisões polêmicas dentro de campo. A repercussão foi instantânea. Figuras ligadas ao futebol, como ex-jogadores, jornalistas e dirigentes, começaram a se manifestar sobre o caso. Alguns minimizam as palavras de Arnaldo, alegando que ele pode estar buscando apenas repercussão, enquanto outros enxergam suas falas como um alerta grave sobre o estado atual do futebol nacional. O Corinthians, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente, mas a pressão por respostas cresce a cada minuto. Nos bastidores, fontes afirmam que o vídeo teria incomodado pessoas influentes no cenário esportivo, aumentando a tensão entre entidades responsáveis pela organização do campeonato. Se Arnaldo decidir revelar mais detalhes ou apresentar provas concretas, o escândalo pode tomar proporções gigantescas. Afinal, se a denúncia se confirmar, estaríamos diante de uma das maiores fraudes da história do futebol brasileiro. Resta agora a grande pergunta: Arnaldo César Coelho realmente tem informações explosivas ou tudo não passa de uma teoria conspiratória sem fundamentos? O público aguarda ansioso por novos desdobramentos, enquanto a polêmica segue crescendo e ameaça sacudir as estruturas do futebol nacional.
apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!